Boa tarde, programa Moda e Café no ar, mais um programa, mais uma quinta-feira com vocês. E hoje, gente, de novo amanhecer daquele jeito. Outono, já fez calor, já fez frio, já choveu e agora o tempo tá mais fresquinho. Mas graças a Deus, como eu sempre falo, quem faz o dia bonito somos nós, né? Então espero que o dia de vocês esteja sendo bonito, alegre e que venham boas notícias. Aí, gente, a gente está no comecinho do mês ainda dá tempo de acontecer muitas coisas, né? E hoje eu estou com uma convidada muito especial, eu já a conheço há um tempinho, e é uma convidada que eu até tenho orgulho de falar, porque em tão pouco tempo ela conseguiu ressignificar a vida dela diante de uma tragédia que aconteceu há um ano atrás. Eu estou com a Grazi. E é um prazer estar com você, viu, Grazi? Eu tenho certeza que esse programa vai inspirar muitas mulheres e homens que estão passando não só pelo mesmo problema que o seu, que foi um acidente, mas por outros problemas, que se veem e falam, meu Deus, eu estou no mato sem cachorro, o que que eu faço da minha vida? Estão passando por depressão, tentando suicídio por conta de tragédias. Porque você, há um ano atrás, passou por uma tragédia muito grande, né, Grazi? Sim. E aí, me conta. Primeiro, vamos falar sobre você, né, Grazi? Você é amazonense, veio lá do interior do Amazonas, jornalista, né, de formação. Eu lembro que a gente conversou quando a gente se conheceu e você já até tinha vontade de trabalhar nessa área, né, lá no Amazonas. Sim, E sim, sim, é trabalhou um verdade. pouco, né, na Trabalhei, prefeitura. trabalhei. Trabalhei lá na prefeitura, como assessoria, Aham. e depois disso eu vim para São Paulo, né? Então sou aquela. Nem sempre foi assim, né? Na Aham. verdade. Eu nasci lá na comunidade ribeirinha Atalaia, no Amazonas. Aquelas comunidades bem Bem, simplesinhas, ribeirinhas mesmo. bem ribeirinha, tipo, que aquelas casas eram na beira do rio Aham. mesmo, que eram as margens ali do rio Juruá. Aham. Então, bem. Era só colocar a vara e pescar ali na porta de casa, né? Também, É. também. E assim, atrás era mata mesmo e Aham. na frente era o rio. Tá. Então, tipo aquela, não tinha pra onde correr, né? Aham. Mas assim, foi uma infância marcada pela falta mesmo, Tá. né? Pela escassez, não tinha hospital, não tinha infraestrutura, não tinha escola. E aí, com 8 anos, quando eu quase morri de asma, que isso é uma coisa que tem no livro também, Ah, que eu legal. não falei, Aham. que foi as outras 3 vezes que eu quase também morri, Aham. né? Que Deus me livrou da morte. E uma delas foi quando quase eu morri de asma aos 8 anos. Tá. E aí, por conta disso, a gente foi para outra cidadezinha que já tinha hospital, já tinha escola, já tinha uma estrutura melhor. Aham. E aí foi quando eu fui começar a estudar, né? Eu fui começar a estudar com 11 anos, nessa cidadezinha chamada Irunepé. Eu sei que o nome é difícil, quase ninguém consegue falar. Já manda um abraço para todo Amazonas aí, que com Ô, meu certeza está nos Amazonas! assistindo, né? É. Meu Amazonas, meu Irunepé, Manaus. Um beijo para vocês, abraço aí. Obrigada por todas as mensagens aí que eu recebi depois do acidente. Eles, Uhum. assim, mandaram muitas mensagens. O Henrique, lá de Manaus, que é jornalista também, meu irmão do coração, ele, assim, né, fez uma divulgação incrível, Aham. né, o que veio, assim, mais à tona e que todo o pessoal da Amazônia também ficou sabendo por conta disso. Bacana. Então, obrigada, gente, obrigada por tudo, por toda a divulgação, por todo o apoio e por todas as mensagens de carinho também. Essa corrente é muito boa, né? Muito bom. Fortalece a gente, né? Muito. Essa corrente de empatia, de amor pelo próximo, né? Aham. É o que me motiva a continuar e acreditar que a vida vale a pena. Aham. Né? Já começa dando umas reflexões, né, Grazi? Tá vendo? O programa vai ser muito bom. E aí você começou a estudar aos 11 anos. Sim. Já tinha em mente que queria ser jornalista ou não? Não, não. Isso aí foi, eu acho que por consequência do movimento que a gente faz. Então, quando a gente se movimenta para um lugar, uma coisa vai se encaixando, né? Aham. Uma coisa vai trazendo a outra. Tá. E aí me formei nessa cidadezinha que eu cheguei a estudar com 11 anos, eu fiquei só 2 anos, 3 anos. Depois eu fui para Manaus. Surgiu a oportunidade de eu ir para Manaus e eu fui sozinha também para Manaus. Você é porreta, hein? Sozinha, com uns 13 anos eu fui para Manaus. E aí lá fui morar com várias famílias assim diferentes, morar mesmo na casa dos outros, babá, trabalhar só para morar, né, pela moradia. Entendi. Então eu fiquei lá em Manaus. Depois eu conheci a Glau, que eu considero uma mãe também do coração. Uhum. E aí eu cuidei do Henrique, ele tinha 3 aninhos. E aí eu fiquei com eles assim um bom tempo, uns 3, 4 anos eu morei com essa família e foi assim onde eu consegui me estruturar mais, me sentir pertencente, incluída, Uhum. né, naquele lar, porque até então eu não tinha uma referência de família, não tinha uma referência de lar. E assim, eles me abraçaram como uma filha mesmo.
E aí, a partir disso que eu vim ter essa inclusão, digamos assim, Aham. que até então não tinha. E antes, para as pessoas que passam, que passaram por isso, antes eu não entendia por que que a minha mãe era assim, por que que a minha família era tão, né, dispersa, tão, não tinha esse amor. Quando eu fui para Manaus, que eu vi as mães abraçando e beijando os filhos, para mim aquilo era coisa do outro mundo, porque eu nunca tive isso, Aham. né? As mães beijando os filhos na boca, eu achava assim, gente, aquilo, coisa assim, surreal para mim. Daquele selinho, né? Sim, Aham. claro, tem suas. Eu Tem- mesma eu não gosto de dar no Pedro, mas ok. É Eu acho muito é o dividido isso, carinho, né? é. É Aham. carinho. É muito dividida essa opinião sobre isso, mas assim, a questão é o carinho mesmo que Sim, as aquele mães cheiro, tinham, aquele, né, aquele isso, e aconchego. que eu nunca tive, então eu achava aquilo, nossa, maravilhoso, assim, surreal, que eu nunca tinha visto. Hoje eu entendo por que que eu não tinha, porque a minha mãe também não teve. É, Então, as pessoas que são revoltadas hoje, que tem muitas pessoas assim, sim. ai, que minha mãe não gosta de mim, que não Quem sei o não foi quê, amado, ele é muito difícil dele demonstrar de amor dar o por outra amor. pessoa, né? Isso. É um exercício diário, Sim. né? E aí, hoje eu entendo que ela não me deu, Porque porque ela ela não também não teve, ela não recebeu. recebeu, Ela não ela não recebeu. sabia nem como, né? Exatamente. E o que que eu falo hoje nessa questão do autocuidado hoje para as mulheres, principalmente, as pessoas que chegam até a mim, que hoje, graças a Deus, as pessoas me vê isso em mim, né, de autocuidado, dessa referência. Eu digo o seguinte, se você não se amar, você não vai conseguir dar para o outro esse amor, não vai Não. conseguir amar ninguém. Aham. Então, realmente, primeiro, tem que se amar. E eu tive essa referência desde lá, né, da minha mãe, que ela não me deu porque não tinha. Então, eu tenho que ter Aham. para dar para o próximo. Sim, de repente para o marido que vai vir aí, para a família que vai Sim, constituir, né, Grazi? sim, tá Se Deus vindo, tá quiser, vindo. né? Se quiser, Ó, tá docinho, tá? vindo? Ah, tô sabendo. Deus é Não, não, mas bom. eu resolvi esperar, sabe, nessa parte, Aham. porque eu sei o que Deus tem para mim é Sim, melhor. sim. E às vezes a gente nem sabe o que é bom pra gente, né? Não, nós Por não isso, sabemos de nada. Quem por sabe é isso que eu Deus. decidi E esperar. quando a gente entrega para ele, ele vai direcionando, Sim, por vai mais direcionando. difícil que esteja as circunstâncias, né? Todos nós temos os nossos problemas, É mas o verdade. Senhor vai dando o caminho, vai abrindo o caminho no deserto, vai Sim. abrindo, Ele né, vai os dando mares. discernimento, né, pra Sim, gente, sim. tipo, do certo, do errado. Aham. Então ele vai dando esse discernimento. Então, Grazi, aí você veio para cá e aqui você não trabalhou como jornalista. Você não Não, conseguiu trabalhar dentro da sua área. não, E você veio trabalhei não. direto para Alphaville, como é que foi? Conta pra gente. Não, eu fui. Não, fui pra Jundiaí. Você foi para Mas Jundiaí. lá em Manaus eu fiz essa formação em jornalismo, trabalhei lá, fiz assessoria, trabalhei com a primeira-dama, trabalhei na prefeitura, fiz os trabalhos. Depois disso, eu vim para São Paulo, para Jundiaí, com uma amiga que também já morava lá. Ela é manauara também. Aham. E aí fiquei um ano em Jundiaí, e foi lá que eu fiz o curso de massoterapia. Você não estava achando nada na sua área, falou, vou mudar, Sim, vou para massoterapia. 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 E eu até cheguei na TV Tem, lá, só que antes deles me chamarem, eu comecei o curso e aí eu não fui mais. Entendi, E eu trabalhava nessa escola do curso. Eu vendia o curso e acabei fazendo o curso lá. entendi. E aí me apaixonei, assim, pela massoterapia, Aham. porque é uma coisa, uma área que conecta a pessoa. É. Tipo, as mulheres iam ali na minha maca, não era apenas uma massagem, né? Era realmente uma conexão, porque a pessoa relaxava e eu acabava sendo meio que psicóloga delas ali, Ali que com a gente muitas conheceu, histórias. verdade. Foi aí que se Inclusive, aqui minha conheceu, né? cliente, ó. Minha cliente aqui de massoterapia, mas isso já foi em Alphaville, né? É. Aqui que a gente se conheceu. E lá em Jundiaí eu fazia isso, e eu ouvia muitas histórias. Nossa, essa área é surreal, é muito legal, porque você ouve ali a história, você aprende, você ensina com a sua história. Aham. E assim, eu ouvi mulheres assim, muito piores do que eu, né? É isso que eu falo também, quando a pessoa pensar em desistir, olhe para as pessoas que estão piores que você, que aí você não vai ter coragem de desistir. É porque eu sempre falo de manhã, porque a vida da gente não é um mar de rosas, né? Sim. De ninguém. E aí eu olho, eu acordo e falo assim, acordei com vida e saúde, amém, tô viva. E aí você acorda um pouquinho mais revoltada, poxa Deus, isso não aconteceu, eu estava planejando isso, né? As contas, aquilo outro. Dá uma passadinha no cemitério, vê quantas pessoas estão enterrando seus entes queridos, ou dá um giro por algum hospital aí da região para você ver como é que tá lotado, gente lutando contra, né? Brigando para viver. Então é só a gente dar uma voltinha, a gente vê quanto nós ainda somos gratos, temos que ser gratos a Deus pela vida que Ele nos dá, pela oportunidade, né, de mais um dia De estarmos respirar. vivos, né, de respirar.
E isso eu vi muito lá no hospital, sabe? E por isso que eu passei a agradecer por ter uma perna, porque eu poderia não ter as duas. E lá no hospital tinha pessoas assim. Sem Tinha as duas pessoas já. sem as duas. Ou do meu lado aqui em coma, na UTI. Na UTI é um ambiente assim que eu não desejo para ninguém. Pessoas do meu lado que eu abri o olho e elas não estavam mais lá porque tinham falecido. Né? E disse, meu Deus, eu quero sair daqui, porque eu fiquei desesperada quando eu vi as pessoas do meu lado saindo porque tinham falecido, assim, Entendi. é muito triste. E aí, ai, Senhor, obrigado porque eu fiquei com uma perna, estou me recuperando, não fiquei com outras sequelas piores, né? É, mas vamos falar para os telespectadores, né, da sua história. Por que que você ficou com uma Sim, perna, né, Grace? sim, É, vamos há lá. um ano atrás, exatamente, né? Quase um ano atrás, 20 né? de maio. 20 de maio, a Grazi estava saindo do trabalho, né, Grazi? Aqui da Sim. Alameda Rio Negro, aqui na região de Alphaville, e ela sofreu um acidente. Conta pra gente como é que foi esse acidente, Grazi. Então, foi uma segunda-feira, 20 de maio, né? Estava saindo do trabalho às Tava 9 frio, horas, né? às 9 horas, estava friozinho. Às 9 horas da noite estava saindo do spa onde eu trabalhava, Aham. ali na Rio Negro. E eu chamei a moto de aplicativo, que eu ia de moto para casa. E eu me despedi da Brenda, que a gente tinha acabado de fechar o spa. E aí a gente fechou normal, era um Você dia saiu no mesmo normal. horário que você estava acostumada a sair? Ou foi um pouco a mais? Sim, foi um pouco a menos, porque eu saía 9 e Ah, meia, tá, 10 horas às vezes. E nesse dia eu saía às 9 horas. A tá. gente fechou. E me despedi normal, né? Até então era um dia normal, né? Mal sabia eu que aquele dia seria o Começo de dia semana, né? que ia mudar a minha vida, assim. E aí eu chamei o aplicativo e eu costumo dizer que esse dia foi um dia atípico, né? Porque eu chamava o aplicativo, eu ficava uns 10 minutos ali na calçada esperando chegar. E nesse dia, no mesmo minuto que eu chamei, chegou a moto. Rapidinho. Ah, rapidinho. Chegou, eu já coloquei minha touquinha que eu colocava já naquela época. E aí subi na moto, que se você for ver na história aí, é o Arlisson, né? Isso, você estava do lado do spa, na subidinha da Do Rio mesmo Negro. lado, Tá. isso, do mesmo lado. E aí, quando eu subi na moto, ele foi mudar de faixa para fazer o retorno. Aham. E tipo, quando a gente saiu, depois a gente viu nas câmeras que foi 4 segundos e meio. A gente saiu, aí a gente sentiu o impacto do carro. Vinha dois carros de luxo apostando racha ali na Rio Negro. E um deles pegou de cheio na traseira da moto onde eu estava. E assim, com certeza na minha perna, direto na minha perna, porque a minha perna saiu na hora, arrancou na hora, Nossa, Graça. com esse impacto da batida, né? E só que eu não imaginava que seria tudo isso que eu tinha perdido a perna ali, não imaginava depois que eu Você fui ficou saber lúcida? eu acho que eu dei um apagão na hora que a gente voou da moto até cair na pista, deu um apagão e eu já abri o olho e estava na pista, né? Tá. Eu estava ali Aí na quando você abriu o pista. olho com aquele monte de gente em cima de você, você não conseguia Não visualizar tinha sua... ninguém, não tinha ninguém Não? ainda. Eu caí, não tinha ninguém. Eu só olhei, só via carro passar, luzes e não tinha ninguém ainda na rua, porque eu fiquei no meio da rua. Aham, Então, ali na Rio Negro não tem muito pedestre, né? Passando assim, é mais carro mesmo. aham. E não tinha ninguém, e aí eu fiquei desesperada ainda, porque eu sabia que tinha sido um acidente, né? Grave, né? Você É, não sei, não tinha eu não tinha noção de noção, nada. porque eu não sabia que eu tinha perdido a perna ali. Eu pensei que tinha sido um acidente, nossa, eu sofri um acidente, tô aqui Você na não se pista. olhou, Grazi? Você não falou... Você não conseguiu fazer Não, Não. não, porque eu não conseguia me mexer. Eu Tá, tava muita dor, e se eu me mexia assim, doía mais, entendi. então eu fiquei parada, E o paralisada. rapaz que tava com você? Eu não vi ele, que eu não conseguia olhar para os lados também, eu só levantei um pouco a cabeça, só vi sangue na pista, Ele assim, sobreviveu, né, Grazi? sim, sim. Só vi sangue, muito sangue, e eu já peguei o telefone e já liguei para Brenda, porque eu tinha acabado de me despedir dela, então eu sabia que ela estava mais próxima de mim. E aí, pelos meus gritos, ela já veio correndo, né? Porque eu tava gritando muito de dor, doía demais, assim, não consigo nem explicar como que era a dor na hora. Era bem intensa. E aí, liguei, mandei mensagem, nem lembro o que que eu fiz, acho que eu mandei um áudio no WhatsApp. E ela veio correndo. Só que antes dela chegar, o Fernando chegou, o motoboy que fez o torniquete na minha perna. Né? Que Ah, então ele chegou a fazer um... ele foi passando e viu a cena, né? Aham. Imagino que muito impactante para ele, porque até então eu não tinha noção. E aí ele parou e amarrou minha perna, né? Com o cinto, pegou o cinto dele e fez o torniquete, né? Depois, segundo os médicos,
Se não fosse esse torniquete, eu poderia ter perdido muito, muito sangue e provavelmente eu não teria sobrevivido. Ia ter uma hemorragia aí. Sim. Ele tinha noção de enfermagem, alguma coisa assim? A esposa dele, que é técnica de enfermagem. Olha. Então, acho que na conversa com ela, no Ele, dia a por ser dia, né? motoqueiro também, acho que de repente já teve vivido alguma coisa Sim, semelhante. sim, Fez o toniquete que deu aquela. fez. Ajudou, né? A Sim. não ser pior. E aí, logo depois, a Brenda chegou, a ambulância, foi 20 minutos, né? Demorou, né? Por ser aqui em Demorou. Alphaville e a gente ter bombeiro aqui pertinho, demorou. Sim. E imagina, ficar mais 20 minutos perdendo sangue, né? Então, É. ele foi, assim, uma bênção. Eu digo Um assim, anjo, né? que eu admiro muito a coragem dele, porque Você uma tem contato pessoa... com ele? Tem. Tem? Uma pessoa vê toda aquela cena, uma perna para um lado, um motoqueiro caído para o outro, que o Wallace caiu também, se machucou a cabeça, né? O motoqueiro que tava, machucou o pé, mas o mais grave fui eu mesmo. E ele teve essa coragem de parar, né? E não se importou ali, porque não é toda pessoa que para, que tem essa coragem de ir lá e amarrar Sim. e pegar no sangue, porque era muito sangue, era Eu muito imagino. sangue. E assim, eu admiro muito a coragem dele por isso. Aham, E, né, pelo impacto que foi, ele teve essa coragem de ir lá. aham. E aí, quando você teve noção, Graça, foi quando você entrou na ambulância, que você estava sem a perna, quando você teve essa noção do Na- impacto, da gravidade do Gravidade, acidente? né? Na ambulância eu não tinha noção ainda. Eu só sei que balançava muito, doía demais. Mas você sabia que estava sem a perna na Doía ambulância ou mais do não? que na rua. Na Não ambulância, sabia. não sabia? Não, na ambulância eu não sabia. E eu sentia que a minha perna balançava. Eu dizia, segura a minha perna, porque quando a pessoa segurava aqui, parava um pouco, né? Aham. E balançava assim muito. E na minha cabeça a minha perna estava cortada, tinha sido um corte. Não imaginava que tinha saído a perna. Aham. Pensei que tinha sido um corte. Não, sofri um acidente, se cortou minha perna, tô vendo sangue na rua. A minha ideia era essa. Aham. E aí na ambulância não sabia, só dizia, segura minha perna. Nossa, era muita dor, assim, muito intensa. E eu só fui saber, a gente foi para um hospital. Tá. Aí lá eu acho que fizeram os primeiros atendimentos, segundo as minhas amigas, depois me contaram, porque eu não tinha noção de nada, só sabia que eu estava ali e o pessoal me levando e eu gritando de muita dor. E foi primeiro pro Samesb, né? Que fala? É que o Samesb, Sambesb, né? Samesb. É isso aí. Que é hospital aqui da região. Isso, o hospital da região. E lá fizeram os primeiros socorros. E lá não tinha como me operar. Aí eu fui levada para o outro hospital, que foi o Moran, que lá que eu fui operada, fiz a cirurgia. E aí eu só fui saber que eu tinha perdido a perna no outro dia, quando eu acordei na UTI. Eu Nossa. tava muito grogue, assim, eu acho que por conta da anestesia, né? E aí que eu fui descobrir que eu tinha perdido a perna. E aí, Grazi, você sem a mamãe aqui, sem nenhum parente próximo aqui, só com as amigas, como é que foi a sua reação? O que você pensou na hora? Foi bem devastador, assim, para mim, foi bem triste, sabe? Saber que... Porque na hora, assim, passa muita coisa na sua cabeça. Aham. Assim, nossa, e agora? Como é que eu vou seguir minha vida? Como que vai ser minha rotina? Como que eu vou andar? Na hora é muita informação, digamos assim. Aham. Você começa a passar muitas coisas na sua cabeça, começa a passar assim, como que vai ser sua vida agora, né? Como que eu vou seguir? Então foi bem chocante né, quando eu soube dessa notícia. E ninguém me falou. Foi eu mesmo que acordei. Na UTI não pode entrar ninguém, não pode acompanhar, né? Não veio nenhuma psicóloga do hospital, ninguém conversar com você? Só depois que eu saí da UTI. E aí você, tipo, tá sozinha ali, você saber aquela notícia. Assim, você tocar e não sentir mais sua perna ali. Porque foi assim, ninguém chegou me falando, né, que você perdeu sua perna num acidente. Nossa, Grazi, sério? Nenhum Sério. médico, nada? Nem o médico. Ninguém, assim, me falou. Mas aí na hora que você viu, você não chamou o médico, a enfermeira, não gritou, não teve nenhuma reação assim de ficar histérica e... Na hora eu conversei com a moça que estava me dando um remédio. Tá, a enfermeira. Uma enfermeira lá. Porque na hora, na UTI, você fica mais dormindo do que acordada. Você fica meio... Remédios, né? De vez em quando eles vão lá te dar um remédio, e parece que você fica todo tempo apagada. É muito estranho. E aí eu falei com ela, eu disse, moça, mas como? Sério? Foi naquele acidente? Aí que eu fui começar a entender, sabe? Tudo assim. Que tinha Chegou a bater a acontecido. cabeça, a perder memória? Não. Não. Então, eu em saiba, todo momento você estava lúcida. Que eu saiba, não. Mas em todo momento você estava lúcida e a maior gravidade foi a perna mesmo. Você não teve Foi a nenhuma outra... Eu tive 2 fraturas, né? Além da perna. Tá. Foi a fratura aqui no ombro
e na L2, na coluna. Aham. Mas foi fraturas que deu para tratar com remédios Só de intervenção cirúrgica, Não, nada. não precisou. Eu só usei uma cinta aqui na coluna e também aquela, como é que fala? É tipóia, é? Aham, uma tipo, A tipóiazinha no braço. Para não ter que mexer, né, e cicatrizar a fratura. E quanto tempo você ficou na UTI, Grazi? Eu fiquei uma semana. Eles fizeram toda Precisou operar a perna depois que tirou? Como que vocês fizeram? O, a perna É, que saiu? ué, Eles tentaram colocar. tentaram? Porque os médicos eles tentam, né, colocar de volta, só que não conseguiram porque a batida foi muito forte Tá. e os vasos estavam todos estourados, enfim, não conseguiu mais colocar a perna de volta. Você tinha essa esperança? Não, porque eu já acordei na UTI, já estava sem a perna, e aí já me disseram que não teve como colocar, e aí eu não me iludi com isso, digamos Entendi. assim, né? Eu não fiquei naquela esperança de colocar, porque já tinham me falado que não conseguiram colocar. E aí, sua cabecinha? Você chegou a entrar em depressão? Como é que você ressignificou isso? No início eu fiquei bem impactada emocionalmente, né? Como a gente fica, né? Quando passa por uma perda, quando passa por uma dor grande, quando passa por uma mudança muito trágica, assim como foi a minha. E eu fiquei, né? No início abatida, assim. E até eu entender que até eu escolher, na verdade, porque assim tudo na vida é decisão. Então eu fiquei abatida, sim, no início. As pessoas que iam lá me ver, né, eles me viam, eles esperavam me encontrar assim abatida, emotiva, chorando, e me encontravam sorrindo, grata por ter uma perna, como eu te falei lá no início do acidente, eu vi pessoas piores do que eu. Então eu era muito grata a Deus e as pessoas que iam fazer entrevista comigo me viam essa pessoa alegre, grata pela vida, né? E claro que nos primeiros dias eu fiquei abatida, como eu te falei. Mas assim, eu coloquei na minha cabeça, eu lembrei das pessoas que estavam piores do que eu, Tá. né? E ressignifiquei isso. Claro que eu tive que voltar ao lugar da dor para ressignificar, porque é isso que a gente, né, tem que fazer hoje. Igual como eu voltei agora no local do acidente e ressignifiquei ainda algumas coisas, porque às vezes para você ressignificar, curar, se libertar daquilo, você tem que voltar naquele lugar que te feriu, naquele lugar de dor, naquele lugar que te faz mal e ressignificar, dar um novo significado para aquilo, né? Porque é isso que é a vida. Acho que você tem que caminhar e dar um novo significado para algo melhor que você quer. Entendi. Você ficou na casa de uma amiga durante esse tempo? Sim, da, da Vitória, da mãe da Aham. Vitória, que era a gerente do spa onde eu trabalhava, da Aham. clínica lá, onde você E ela te deu um super apoio, né? super apoio, assim, me levou para casa da mãe dela. O pessoal do spa também, né? Aham. Ali a Su, o Márcio, assim, até hoje me dão todo apoio. Foi lá que foi o lançamento também. Então são pessoas assim incríveis, assim, que você vê a diferença e o contraste Aham. para esses dois seres humanos que bateram na gente, que atropelaram a gente, que fugiram Nem até hoje, pararam, né? nem pararam, não prestaram socorro. E Deixa eu falar você mais sobre vê, isso no segundo bloco, sim, porque você vê o contraste de ser humanos, de tipo de pessoas, né? Tipo, essas pessoas me ajudaram. Tem pessoas que me ajudaram que eu nem conhecia, né? eu lembro que foi Que feita nem uma conhecia. vaquinha também, né, para ajudar. Rolou uma vaquinha, Com não eu lembro, remédios, né, no passou, início, aham, porque nem isso eu tinha. Nem o dinheiro para comprar muleta, cadeira de rodas. Se não fosse as pessoas me ajudando, né? Foi feita a vaquinha, sim, sim, eu lembro. né? E foi com isso que eu consegui me manter nos primeiros meses e comprar os remédios, as coisas que eu precisava. E assim, né, voltando às pessoas lá, né, fiquei lá na mãe da Vitória, Dona Meire, a Vitória, nossa, a Natália, todo mundo, pessoas assim que estavam à minha volta ali e que me ajudaram muito, né, e o pessoal do spa também, do trabalho, continua me ajudando, então eu só agradeço. E e você vê a diferença mesmo, né? De empatia com o ser humano pela vida, o respeito pela vida que eles têm, que esses caras não têm, Uhum. né? Que fugiram sem prestar socorro, sem nem, até hoje, nem dar um telefonema pra gente. Então, é, amor pela vida mesmo, É. né? E quando é que foi que você tomou a iniciativa de falar, não, eu vou colocar a prótese, eu vou para cima, eu vou viver, eu vou lutar, vou fazer, vou escrever, né? Lançou até um livro nesse Sim. tempo. E aí
eu ganhei essa prótese através da Record, do Balanço Geral. Foi ali que você ganhou? Foi. E aí eu soube da notícia, eles foram lá fazer essa surpresa para mim, levaram a prótese, a menina foi lá andando com a prótese. E assim, foi um ponto ali de esperança para mim, né? Nossa, eu vou voltar a andar, né? Eu vi esperança ali de voltar à minha vida normal, né? Normal entre aspas, porque normal mesmo, eu nunca vou andar como eu andava antes. Sim. E aí eu ganhei essa prótese, nossa, e me encheu de esperança, assim. E aí eu decidi, sabe, não deixar que essa dor, que essa coisa trágica que aconteceu, fosse o ponto final da minha história, né? E é isso que eu falo para as pessoas, não deixe que essa dor seja o ponto final da tua história, da tua jornada, né? Que a vida segue, né? Se eu estou viva aqui, é porque Deus me deu mais uma chance, mais uma oportunidade de seguir a vida e de ser exemplo para muitas outras pessoas. E é assim que as pessoas me veem, eu fico muito feliz por isso, né? Por eu ser essa inspiração também para as pessoas não desistirem da vida, não desistirem dos sonhos, dos objetivos. E a adaptação, como é que tá sendo, Grazi? Ainda estou no processo, Tá. né? Como o Nelsinho fala lá da Conforpés, que foi a clínica que me doou essa prótese, ele fala que a protetização é um processo, né? Não é um objeto que você pega e, eu vou usar isso aqui. Não, realmente é um processo. E eu ainda estou nesse processo, apesar de ser a prótese definitiva já. Uhum. Mas tudo é uma adaptação, né? Se o coto ele perde medidas, aí tem que ter E ajustar. ajustar. Isso. E aí eu fiz toda a fisioterapia, usei a prótese provisória, né? E reaprendi a andar, porque é igual um bebê, você tem Nossa, que Grazi, tudo em um ano. Eu tudo em um ano, assim, parece que passada. passou 10 anos. É Tanto verdade. eu vivi isso em um ano. Muito rápido. Muito. E assim, ainda estou nesse processo, né? De reaprender a andar, a rotina, reaprender, adaptar, às vezes, uma coisa tão simples, Uhum. né, pra gente. E para mim, assim, que uso prótese é uma coisa assim que eu tenho que pensar duas vezes para fazer, tipo a escada rolante lá do. É porque nada é adaptável, né? Assim, o mundo É, o mundo não é inclusivo, não né? é, O inclusive. nosso país principalmente, né? E a acessibilidade, né? Essa questão da É zero. acessibilidade, nossa, é muito falha. A gente sabe o quanto isso é importante, o Sim. quanto isso faz a diferença para a gente, da questão da acessibilidade. E coisas simples, assim, que era para mim, hoje é um obstáculo. Eu tenho que pensar duas vezes para fazer e tenho que vencer aquele desafio, tipo, descer ou subir a escada rolante do shopping, né? Aquelas escadas. Até hoje ainda é um desafio, eu tenho que parar no fim da escada, pensar, assim, não, eu vou com essa perna, eu não vou. Eu tenho que raciocinar, assim, uns 12 minutos para eu ir. Esquerda, né? Exatamente. É como se fosse a minha direita. Sim. Então, coisas simples que hoje eu tenho que parar ali e pensar muito para conseguir fazer. Então, Mas uma tá adaptação. conseguindo, Tô graças a conseguindo. Deus, né? É dia após dia. Vamos por uma pausa, tomar um cafezinho, dar uma respirada. E no segundo bloco, eu vou deixar até uma pergunta aqui no ar, Grazi. Você já encontrou esses meninos, esses homens que fizeram isso? Já esteve cara a cara e você os perdoa? Pergunta para o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos para o nosso segundo bloco do Modo Café. O programa hoje é com a Grazi, que sofreu um acidente muito, muito grave. E eu deixei no primeiro bloco uma pergunta muito difícil para a Grazi estar respondendo. Se ela já encontrou, né, com esses dois rapazes que estavam fazendo um racha, foi através de um racha que aconteceu esse acidente, e se ela os perdoa. Olha a pergunta. E aí, Grazi? Não é uma pergunta bem difícil, né? A primeira, vamos lá. Eu não encontrei nenhum dos dois, né? Nem encontrei, e eles também nunca nos procuraram, nem eu e nem o Arlisson, que foi né? E nem sua advogada também? Nem advogado, eles não atendem, né? Ficou trocando aí de advogado só para ir prolongando e, tipo assim, não ter contato mesmo. Uhum. E essa questão do perdão, Lu, é uma coisa assim muito forte, porque o perdão, ele não fala do agora, ele fala do futuro, né? O perdão, ele é libertador.
E eu ouvi uma história, assim, que foi muito libertadora para mim. Porque, às vezes, quando você libera o perdão, você não está segurando aquela pessoa, você está se prendendo, né? Você fica ali no cativeiro você mesmo. Então, quando você perdoa, o perdão é sobre você, não é sobre outra pessoa, né? Você liberar aquela pessoa. Aham. Então, eu ouvi uma história que uma família que tinha... Ela é um pouco longa, vou resumir. Uma família tinha 6 pessoas. E aí, a mãe e o pai morreu. E uma das irmãs... Isso é história real. Tá. Uma das irmãs ficou responsável para dividir a herança dos pais entre os filhos, né, que tinham ficado. E aí ninguém sabia que o pai tinha deixado muito dinheiro, e aí ela foi lá, teve o sigilo bancário lá e descobriu quanto que o pai tinha. O pai deixou 20 milhões, né, para a família, só que ninguém sabia disso, né? Só ela que foi a responsável para dividir lá a herança entre os irmãos. E ela falou para os irmãos que só tinha 10, né? E dividiu os 10 entre E os ficou com irmãos e outros ficou com 10. 10. E aí foi viver a vida normal. Depois de um ano que passou-se um ano depois disso, ela ficou doente, né? E aí muito doente, remédio, remédio, remédio. E aí eu descobri que estava com câncer, né? Em fase terminal. O médico falou que ela tinha poucos dias. E aí todos os irmãos iam lá no hospital chorando e com aquela coisa, né, de não, fica quietinha, não vai conversar para você se recuperar e tal, com dó da irmã, porque ela já estava feito a quimio, já estava carequinha, já estava em fase terminal mesmo. E aí ela chamou, disse que queria falar com todos os irmãos naquela hora, né, eu quero falar com todos vocês. Os irmãos, não, não precisa, não, eu quero falar com todos vocês que eu tenho coisa muito importante para falar. Aham. E ela reuniu todos naquele quarto ali do hospital, né? Já, tipo, já se despedindo da vida, de tudo. E aí ela disse, né, que a herança, o pai tinha deixado 20 milhões e que ela tinha roubado 10 e dividiu só os 10. E aí foi uma comoção e ela pediu perdão, você me perdoa, você me perdoa, você... E pediu perdão de todos, né? E os Precisou irmãos... ela cair doente para ela cair em si. Isso. E os irmãos, todo mundo, não, como ela estava muito debilitada, não, tudo bem, eu perdoo, perdoo, todo mundo liberou perdão, e foi aquele chororô mesmo. Aham. E aí, ela já está se despedindo de todo mundo, da vida, porque o médico falou, tem poucos dias, né? E aí, foi passando os dias depois disso, todo mundo foi para casa, foi passando os dias, ficou um irmão que acompanhava, e ela fazendo exame, nada, e melhorando, e tendo, né, reagindo aos remédios, reagindo ali, e fazendo os exames, tendo melhoras. E aí, ela ficou curada do câncer depois disso. Depois de um tempo fazendo tratamento, ela ficou curada. Ou seja, ela reagiu depois que ela Perdoou, liberou o liberou perdão. perdão. Então, o perdão, ele é uma prisão, mas para você, não é Sim. para o outro, né? Então você perdoa. Eu estou nesse processo, Tá. né, de olhar para toda essa situação, né? Não é que nada vai trazer minha perna de volta, mas é para mim ter o senso, o mínimo de justiça mesmo, Entendi. sabe? Essa questão que eu falo que eu vou até o final na questão da justiça, na questão é para mim ter esse senso de justiça mesmo, né? Não é porque eu vou prender eles, tenho ódio, tenho, sabe? Isso quer dizer muito de mim, da minha pessoa. Sim. Não, e É você porque eu está tenho atrás da muita justiça fé. porque você tem os seus direitos, Sim. né? Eles estavam fazendo um racha, Uhum. foi por conta disso, né? Parece que as imagens da câmera do pedágio, eles estavam, foram do pedágio até o acidente, 2 segundos ou 4 segundos, alguma coisa assim, muito rápido. Muito rápido. Então eles estavam realmente tirando racha. Sim. E através desse acidente você perdeu a perna. Sim. Então, eu estava falando até com a sua advogada, vocês vão tentar um acordo, uma tratativa mais extrajudicial para não ter esse embate, para que resolva logo também, né, as Sim, questões para você. que resolva logo, né? Mas o que parece é que eles não estão muito, né, receptíveis a isso. Aham. Não estão, né, tendo essa proximidade de querer esse acordo, de querer essa proximidade, porque a gente quer resolver na paz. Aham. A gente quer que isso se resolva logo, né? Sem precisar de ir para uma outra instância, de ir para outro Ministério Público, de ir para Brasília. A gente quer que se resolva, né? Mas aí vai deles agora, né? Que eles fogem, não sei por que eles fogem, gente. Porque se a pessoa não tem culpa, como o Vioto fala que não tem culpa, que não bateu em ninguém, realmente, mas ele estava lá apostando racha, tem as imagens, tem as testemunhas, e ele estava na cena lá, né? Apostando racha com outro carro. E se ele fala que ele não tem culpa, por que ele não se defende, não vem falar?
O Pedroni não atendeu a mídia lá, a imprensa, né, para entrevista, desmarcou no último minuto. O Tipo, Domingo como assim? Espetacular, né? A imprensa foi lá, o Domingo Espetacular foi lá para falar com ele, porque assim, a imprensa ela ouve as duas partes, Sim. né? Me ouviu o meu lado e foi lá tentar ouvir ele, mas ele não, nem isso, é um descaso total, porque e do Ministério Público também, né? É um descaso total dele e do Ministério Público, porque o Ministério Público também não veio dar o posicionamento dele, né? E assim, eu fiquei muito triste porque o Ministério Público, eu soube que a minha advogada falou que ele quer arquivar o processo. E onde já se viu, gente, uma justiça dessa, que o cara cometeu 3 crimes, o Pedroni, né, o André Pedroni, que foi o fuga do local do acidente, enfim, teve 3 crimes lá que ele está sendo indiciado. E aí o Ministério Público quer arquivar. Disse, como assim, gente? E nem incluiu o outro, que é o Vioto, no inquérito. Então, são coisas assim que eu não consigo entender da justiça brasileira, né? Porque só no Brasil acontecem essas coisas e que a gente não consegue entender como que essas coisas acontecem. Como que ele quer arquivar um crime desse? Não, mas a justiça de Deus não falha, e eu Não tenho vai certeza falhar, que vai dar tudo certeza. certo, que vocês vão conseguir resolver, fazer esse acordo. E você já até fez um livro, né, Grazi? Já conseguiu aí Sim. trazer, através de toda essa sua vivência, tudo que você passou, um livro para inspirar e para estar ajudando outras pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo que você, né? Como é que chama o seu livro, Grazi? É, o que me inspirou, sabe, a escrever esse livro é ver realmente outras pessoas Tá. que estão ali presas na escuridão da dor, da perda, seja de um membro ou seja de alguém que perdeu, Uhum. né? E assim não consegue sair, vive na depressão e não consegue sair. O meu livro, ele é A Vida Pode Mudar em 4 Segundos e Meios, né? Que foi o tempo que eu subi na moto e aconteceu o acidente, foi 4 segundos e meio. Tipo, eu subi na moto, a gente atravessou e o carro já pegou a gente. Ali, os 2 carros que estavam em racha, né? Já pegou a gente ali, já foi um impacto. E a Uhum. minha vida, assim, deu um giro de 360 graus Total, ó. em 4 segundos e 4 meio, segundos e meio. né? E é por isso que se chama. E quando surgiu a ideia de você escrever? Foi realmente quando eu saí, né? E as pessoas, nossa, você sobreviveu. E todo mundo achando, assim, impossível, né? De eu estar ali viva. E tudo que aconteceu, né? Todo aquele. E depois que eu ter a noção, gente, eu sobrevivi disso. A noção de tão grave foi o acidente, que eu não tinha noção antes, né? Uhum. E quando eu vi esse milagre, porque foi um milagre, a gente não explica, não consigo explicar como que eu tô viva. E realmente, milagre a gente não explica, a gente vive, né? Então, depois que eu vim ter essa noção de tudo, eu decidi escrever e expor minha história, minha trajetória, desde da comunidade ribeirinha Então já vem de antes, deixa eu ver, Grazi. até o dia do acidente, né? Que foi o dia que eu renasci, na verdade. Na verdade, foi um renascimento. E aí ele conta aí toda a minha trajetória, né? E essa coragem de expor, porque Sim. não é todo mundo, né, que tem essa coragem de expor a vida, de expor sua trajetória em um livro e deixar para que inspire as pessoas. Mas isso me inspirou, sabe? De dizer assim, não, eu tenho que deixar isso, eu tenho que falar para outras pessoas, tenho que deixar essa mensagem nesse livro para que chegue a muitas outras pessoas que estão passando, né, dessa escuridão e não conseguem sair dessa dor. Então ela não trata só do seu problema, é uma mensagem para inspirar pessoas que estão Isso, passando por depressão, por problemas de luto, de perda, seja isso. na área financeira, seja, né? Seja Depois do qual Covid, muita gente até se isso. matou, teve muitas coisas que aconteceram, né? As Uhum. pessoas ficaram realmente muito doentes, com problemas de doenças de cunho mental, Mental. né? Doenças Uhum. por conta de problemas, perderam pessoas, perderam entes queridos, né? E a Sim, gente, todo dia, a gente conhece uma história nova, né? Então, que legal que sim. você teve essa iniciativa, que Deus te inspirou para escrever esse livro, para estar ajudando outras pessoas também. Que bacana. E já esgotou, né, Grazi? Já foi o lançamento sábado, né? Aham. E assim, vendeu todas as cópias que eu tinha levado, as pessoas foram lá, as pessoas que respeitam a vida, que têm essa empatia pelo ser humano, né? Eles, nossa, foram lá me dar apoio e compraram um livro e, tipo assim, acabou. Eu consegui esse, Aham. mas realmente já foram vendidos todos. Eu tô pedindo mais, porque tem outros eventos aí pra gente ir. E assim, só bênção, sabe? Deus, ele me ensinou a pegar isso e a transformar em testemunho vivo
para transformar muitas outras vidas. E realmente é isso que está acontecendo, sabe? Deus, ele faz além do que a gente imagina. Tô vendo que você está sendo convidada para um monte de palestras, para palestrar, para falar com mulheres, que estão doentes, né? De várias aí. Então, Eu acho assim uma responsabilidade, eu digo assim para Deus, né? Senhor, assim, é uma responsabilidade grande, muito grande, assim, porque é real, sabe? É muito real. Quando eu chego, as pessoas veem o meu testemunho, que eu converso. Porque às vezes a pessoa só precisa de uma palavra de força mesmo para ela recomeçar. Porque tem várias formas de recomeçar, né? É escrevendo livro, é no esporte, que agora eu comecei a treinar também, e no vôlei sentado, né? Então tem várias formas de recomeçar. Você pegou E as um pessoas... esporte logo que a gente ama. Lá em casa todo mundo ama vôlei. É, Apaixonado. Tá tendo campeonato agora de vôlei, né? Ontem já as meninas, sim. vai começar o vôlei. Inclusive, vai vir uma jogadora de vôlei aqui a semana que, não uma semana outra, a Fofão. Ah, Ela vem aqui falar com a gente e a gente, ah, dessa época que eu sou do vôlei, eu amo o vôlei, né? Campeã mundial aí pelo Brasil. isso. E E eu tô no vôlei sentado para deficientes, lá no Centro Paralímpico Brasileiro, na ADD. que bacana. Então, daqui a pouco você tá na Paralimpíada já, Grazi? Que legal! Vocês vão me ver Que aí. bacana, tá vendo como é que é? E aí o vôlei, assim, me trouxe uma nova perspectiva, Aham. sabe? De inclusão social. E será que é lá que tá vôlei... vendo também o Love? Será que é lá que ela conheceu o Love também, gente? Não, ainda não. Tô se preparando ainda. Ah. E aí o vôlei, ela é essa ferramenta poderosa de transformação, de inclusão social Sim, mesmo, sim. né? Porque você vê outras pessoas como você ali, tá no meio, você se sente parte da comunidade. É. Então o vôlei, ele traz isso. E se tiver pessoas, tá, deficientes também, que queiram participar, é só me procurar, entrar em contato. Não, a gente vai deixar aqui gente suas redes indica sociais também, né? para você estar conversando e pessoas que se identificaram com a sua Sim. história, né? Não só por conta de perder uma perna, mas perder um pai, uma mãe, tá passando aí por um problema muito difícil. E aí eu sei que hoje você Deus te preparou, né, para estar curando, Deus está te curando para que você cure outras pessoas através da sua vida. Ele está te capacitando, Exato. né? Porque Deus não chama os capacitados, o que se acham muito, né? Os letrados, né? Deus chama realmente aquele que ele tira lá uma menina do Ribeirinho do Amazonas, né? Improvável. Improvável, começou a estudar com 8 anos, 11. fez uma faculdade, né, Grazi? Sim. E eu creio que você é a primeira da sua família que fez uma faculdade também, e já tem uma história de superação por trás disso. Veio a São Paulo, uma das maiores cidades, né? A cidade workaholic demais, e através daqui o Senhor te permitiu que acontecesse tudo isso na sua vida, porque tudo que acontece nas nossas vidas é por permissão dele, para que você escrevesse uma nova história. Sim, Então você está aí para ajudar outras pessoas também a escreverem as novas histórias delas. A incentivar, né, essas Sim. pessoas a não colocar um ponto final na história delas e a reescrever realmente uma nova história ali. Então Deus, ele está me ensinando, sabe, a ter me curando, né? Me Sim. curou para que eu venha curar também outras pessoas com a minha história, com o meu testemunho, com a minha essência, né? Que Deus, ele está ali transformando todos os dias. Bacana, Grazi. Quero te agradecer por ter aceito o convite, por estar comigo aqui. A gente já está ensaiando essa vinda há muito tempo, né? Mas foi na hora certa, você já acabou de lançar o livro, né? Sim. Então Deus sabe o que faz. Agradecer, porque eu sei que você está aí. Amanhã tem palestra, tem entrevista, ela está sendo muito requisitada. Glória a Deus por isso, né, Grazi? E aí a mensagem chega, né? Para chegar, para que outras pessoas sejam alcançadas. Muitas pessoas chegam até a mim e realmente elas são transformadas por isso, sabe? E aí eu converso e falo da minha vida e dou uma palavra para elas. E elas, sabe, continuam a fazer a fisioterapia, continuam a vida, tipo, não ficam paradas. Porque em um ano, Grazi, o que Deus fez na sua vida, o que você se permitiu, Sim, porque você se permitiu, você não permitir ficou mesmo. numa cama prostrada, você se permitiu, falando, eu vou correr atrás, isso não vai me paralisar. Exatamente. Então, assim, é E muito isso que eu lindo quero de que as ver. pessoas façam também, sabe? E é Não isso fiquem que- paralisados, não né, fiquem Grazi? paralisados, isso. Independente do problema que estejam passando. Exatamente. E Deus, assim, ele tá me levando a lugares que eu jamais imaginei que estaria. E assim, né, é ganhando vidas mesmo, esse é o propósito, né? É salvando as pessoas e levando mais vida pro reino aí de Deus. Porque assim, ateus passou a acreditar em Deus quando soube da minha história, quando me viu viva, porque realmente foi um milagre. Eu Sim, estar o tanto viva. de sangue que se perdeu. Esse anjo que o Senhor fez aparecer para fazer esse toniquete. Gente, tudo Sim, foi o cuidado o de cuidado Deus, de né? Deus, Então Grazi. eu vi o cuidado de Deus nos detalhes desde o primeiro dia, desde assim, do momento que aconteceu o acidente.
E Deus, ele tá cuidando, né, de nós em todo momento. Sim. Então, eu só tenho que agradecer pela vida. Aham. E as pessoas que tentam desistir aí, que querem ou já pensaram, porque todos nós, um dia, já pensou em desistir quando passou por algo difícil, quando passou por alguma perda. Eu digo para essas pessoas que não desistam da vida, né? Que a vida vale a pena, né? Que você viva com mais leveza, com mais amor pelo próximo, com mais respeito pela vida, porque Os problemas passam, né, Grazi? Eles vêm, mas eles Sim, passam. eles passam, é uma É, fase, é uma né? fase. Não é para você ficar ali e plantar raízes. Não, se a gente for É se só a gente for se prostrar por todos os problemas que aparecerem em nossa vida, a gente vai viver prostrado, porque a palavra mesmo de Deus diz que nesse mundo a gente teria aflições. E coloca aflições nisso, né? Exato. É uma atrás da outra. E é bem aquela passagem que diz lá em 1 Coríntios, né, Lu? Que Deus, ele pega as coisas loucas Loucas e pra... improváveis Sim, deste mundo para confundir as sábias sim. e as fracas para confundir as fortes. Aham. Então é assim que eu me sinto, sabe? Eu imagino assim uma parede que tem um buraquinho lá e Deus pega uma madeira aqui e começa a tirar as lasquinhas para caber naquele local ali, naquele buraquinho da parede. E cada lasquinha que Deus tira dói. Uhum. Cada lasquinha ali que Deus vai estar te lapidando para você Sim. caber naquele lugar que Ele quer que você esteja. Aham. Então, é assim que eu me sinto, sendo lapidada, Aham. sabe? E quando Deus tira, como você falou, que permite, Deus, ele permite. Sim. É uma lasquinha dessa que vai doer, porque ele tá te lapidando para você caber ali, sabe? Num lugar único, que é só você que vai caber, e ninguém mais vai caber naquele local, só você. Amém. Eu sempre peço para as Né? pessoas deixarem uma mensagem, mas nem vou pedir, porque você Já acabou de deixar uma mensagem, né? Essa mensagem. Que a gente entenda essa lapidação do Senhor. Sim. Dói. 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 Porque cada lasquinha que ele diz, não, Senhor, não tira essa, vai doer. Mas é preciso, É. sabe? É necessário para você estar exatamente como e no local que ele quer. Então, Deus, ele é capaz de fazer tudo aquilo que você acha que é impossível. É. Né? E às vezes você não entende. Mas mesmo não entendendo, Deus, ele vai fazer. Sim, mais pra frente a gente começa a entender E sim, aí algumas você coisas. entende depois. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Deixa aqui para as pessoas da sua rede social, Grazi. Ah, sim. O meu Instagram é @GraziMassoOficial. Lá você vai encontrar o link do livro físico e do livro digital também. Porque tem as pessoas que gostam do livro digital, né? Você compra, baixa lá e já consegue ler. Agora eu prefiro o físico, né? Porque eu gosto de ficar marcando lá. Então, tem para esses dois públicos. E ele é rapidinho de ler. Começa a me seguir e começa a ver as novidades aí. E vai vir outros projetos. E vocês são meus convidados para estar lá. Obrigada, Grazi. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Obrigada. Lu. Obrigada, o Moda e Café. E vocês de casa, espero que tenham, assim, tirado um pouco, né? Um pouco não, muitas lições do que a Grazi aqui trouxe pra gente hoje. É uma história realmente de inspiração. Ela conseguiu em um ano ressignificar muita coisa. E eu creio que muita coisa a mais o Senhor tem para fazer na vida dela e na vida daqueles que creem. Problemas, gente, a gente vai ter sempre. Até que o Senhor volte, até que o Senhor nos chame. Então vamos ressignificar, vamos tocar o barco, porque tem muita coisa para a gente viver ainda. E agradecer, como eu falei. Se a gente der um pulinho agora no cemitério, se a gente der um pulinho agora nos hospitais, a gente vai ver quanto somos abençoados. E que vocês tenham aí um finalzinho, um restinho de semana abençoado, cheio da presença de Deus, com muito amor, com muita empatia, que a gente saiba se colocar no lugar do próximo. A vida não é fácil, né, Grazi? É verdade. A gente vai aprendendo. Sim. E que o Senhor nos abençoe. E até a próxima quinta, se Deus quiser, com mais Moda e Café para vocês. Um beijo.